Portanto, hoje vamos ouvir a palestra da professora Ana Ruth Miranda, que nos vai falar sobre as consoantes palatais do português, diacronia, variação e aquisição da linguagem. Portanto, agradeço em nome da direção e em nome do pool em geral também a sua presença aqui para este arranque dos seminários no novo ano letivo, e vou dar já a palavra aqui à minha colega para também dizer mais duas ou três coisinhas. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Ana Ruth, por teres aceitado o nosso convite. A professora Ana Ruth Miranda está aqui a fazer um pós-doc de cerca de 4 meses, a trabalhar connosco no CLU, e eu vou fazer a apresentação formal. A professora Ana Ruth Miranda possui uma licenciatura em Letras na Universidade Federal de Pelotas, o mestrado e o doutoramento em Linguística na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Pelotas e pesquisadora 1D do CNPq. Coordena o Grupo GEALE, o Grupo de Estudos sobre a Aquisição da Linguagem Escrita, e atua nos programas de pós-graduação em Educação e Letras. Tem experiência na área da linguística, com ênfase em psicolinguística, principalmente nos tópicos aquisição da escrita, ortografia e fonologia, aquisição da linguagem, aquisição da fonologia e da ortografia. Foi coordenadora de um mega projeto brasileiro financiado pelo Ministério da Educação, o Pacto Nacional pela Idade Certa, entre 2013 e 2014. Estas são as palavras formais. As informais são: a Ana Ruth está aqui na sequência de parcerias que nós temos com os colegas e amigos do sul do Brasil, desde 1994, começou com a nossa colega Carmen Matschenauer, que foi tua orientadora também, não é? E desde então tem sido uma troca muito produtiva de trabalho, de amizade, e ao longo destas últimas décadas temos conseguido fazer trabalho de comparação entre o PE e o PIB na sequência destas ligações que temos vindo até hoje alimentar. Muito obrigada, Ana Ruth, por estares aqui connosco hoje. É certo. Boa tarde. Eu que agradeço também as palavras, né? E dizer que é realmente uma colaboração que a gente já tem estabelecida desde muito tempo em torno dessas questões relacionadas à aquisição da linguagem e a fonologia, sempre dando a base, vamos dizer assim, para o trabalho que a gente desenvolve nas parcerias e também individualmente. Então, nessa apresentação, eu vou falar sobre as soantes e as fricativas palatais, as consoantes palatais, para a gente olhar um pouco como é que o sistema latino se movimentou, vamos dizer assim, em direção ao português moderno, né, no que diz respeito ao conjunto de consoantes que constituem o inventário do português. A gente vai olhar um pouquinho como que é a proposta de análise da estrutura interna desses segmentos, com base na fonologia autossegmental, e depois ver qual a repercussão disso, como é que esses aspectos todos, teóricos também e formais, têm repercutido na variação linguística e na aquisição da linguagem. O foco, na verdade, é a aquisição da linguagem. A Maria João já falou um pouco ali da minha trajetória, né? Eu fiz um mestrado em aquisição fonológica, o doutorado em teoria fonológica, e quando eu fui trabalhar na universidade, eu entrei no campo da formação de professores alfabetizadores. Então, fiz uma nova configuração, vamos dizer assim, daqueles estudos todos que vinha fazendo, e passei a discutir a escrita inicial das crianças, procurando observar quais os aspectos linguísticos, então, que subsidiam aquelas produções que a gente, provavelmente, quando vocês forem observar os dados ou ver os dados que eu trouxe, vocês vão identificar, vamos dizer assim, como algo que parece familiar, vamos dizer. Então, a trajetória minha última é em torno dessa produção das crianças que chegam à escola e começam, então, a produzir as suas primeiras escritas alfabéticas, né? Então, vamos aqui. Aqui a gente tem 2 quadros, então, acho que dá para vocês enxergarem, né? Basicamente, para a gente observar a mudança do latim clássico para o português moderno, a coluna das palatais, que era vazia na época do latim,
com a evolução do sistema, ela foi sendo preenchida com o palato alveolar, que é o X e o J, que vocês têm aqui, e o Nhã e o Lhã. Então, essas 4 palatais, elas vieram pelo processo, pelos metaplasmos, né, pelas mudanças que ocorreram na camada sonora do latim para o português. Então, é desse grupo que a gente vai falar. Quando a gente vai olhar quais foram esses processos que derivaram as consoantes, a gente tem várias origens ali. Então, vocês têm, para o surgimento do J no sistema, formas latinas, em que eu tinha um G seguido de E ou de I, na posição inicial ou na posição medial, derivaram o J, que a gente tem, o I do início da palavra e o intervocálico derivaram também o J, um segundo grupo, vamos dizer assim, de derivação, e o D mais o I também evoluíram com essa fricativa palatal sonora. No caso do X, que a gente chama fricativa palatal surda, eu tenho os encontros consonantais do latim, o CL, o CLã, o FLã e o PLã, que evoluíram também para o X, como enxave, chama e chaga, né, os exemplos que vocês têm ali à direita, e depois o SC intervocálico, da mesma maneira, evoluiu para X, peixe. O SC e o SS seguidos de I, ou do IA, que o latim também tinha, no outro slide a gente viu que havia uma camada de semivogais ali como componentes fonológicos do latim, não é o caso do português, né? São componentes derivados para nós, também evoluíram para o X. E o X medial, da mesma forma. Então, aí é um conjunto, vamos dizer assim, de formas que, com o passar do tempo, foram derivando o conjunto das fricativas palatais, o X e o J. No caso das soantes palatais, que é aquele outro grupinho que aparecia ali, o Nhã e o Lhã, a gente teve movimentos um pouquinho, claro, diferentes, né? No caso aqui, seguindo o Câmara Júnior, a líquida palatal Lhã, ela derivou de uma constritiva labial ou oclusiva surda, seguida de L, então de um encontro consonantal também, speculum, espelho, esse tipo de movimento que a gente observa, então, na evolução da língua. O Lã seguido de um I secundário, um I assilábico, que no caso seria o glide do latim, palea, né? Então, teve essa movimentação com relação à lateral e a mesma coisa com relação à nasal palatal, o Nhã. O grupo GN, Nhã, resultou em Nhã. A gente vê quando estuda um pouco de italiano, outras línguas, a gente vê que encontra, vamos dizer assim, identificação para esses movimentos, né? O L seguido de um secundário I também assilábico, no caso linha, a gente vai ter uma nasalação do I tônico, que vai ser proveniente da redução do N quando ele estiver entre a vogal A ou O, que é no caso pinum, pio, pinho. Então, primeiro cai tudo, vira um hiato, esse hiato é preenchido com a nasal palatal. Então, esses sons, eles têm recebido atenção nos estudos fonológicos, porque eles têm uma característica peculiar no funcionamento do português, de modo geral. E uma das propostas que tem ganhado bastante destaque é relativa à configuração desses elementos. Como é que eles seriam constituídos em termos de traços distintivos? A gente sabe que cada fonema é um conjunto de traços, né, que faz com que aquela realidade ali apareça, aquela realidade que é uma realidade mental, obviamente, né? Então, a gente tem a pergunta se seria um segmento simples, como os demais, como as oclusivas, ou, enfim, como as próprias nasais mã e nã, ou se, nesse caso, a gente estaria diante, a configuração, caso se assuma que é um segmento simples, ela vai ter um nó de raiz, isso é uma configuração conforme a proposta do Clements, né, da teoria
autossegmental, da geometria de traços, a cavidade oral vai ter um ponto de consoante. Esse ponto de consoante, no caso, é a coronal, mas é uma coronal posterior. Se a gente pensa a diferença é só um pouquinho mais para trás, vamos dizer assim, que a gente movimenta o articulador. Então, o traço mais e menos posterior é que fica responsável pela diferenciação entre o S e o X, entre o Z e o J, né? Ou a gente pode pensar que ele é um segmento complexo. Em se tratando de um segmento complexo, o que Clements e Hume vão propor para o segmento complexo é uma estrutura interna que tem duas camadas, uma camada de consoantes e uma camada de vogal. Então, vocês veem ali o CO, que é a cavidade oral, onde estariam os traços, né, elencados, os traços relacionados ao ponto de consoante. Então, cada consoante ela vai ter, para o Clements e Hume, diferentemente daquele quadro primeiro que a gente viu, que tem cada ponto de articulação, eles vão trabalhar com a ideia de 3 pontos principais. É labial, ou o som vai ser produzido próximo dos lábios, nos lábios, ou vai ser produzido coronal, e aí tem uma extensão maior, que pega o céu da boca, né? Ou eles vão ser dorsais, que são aqueles sons produzidos, então, mais para trás. Então, tem 3 pontos de articulação por esse modelo, né? E, no caso das palatais, elas seriam todas coronais. A diferença delas seria que, além de terem o traço de ponto de consoante coronal, elas têm também um nó de abertura, que é um conjunto de traços que compõem as vogais. Então, por isso que ela é complexa. Ela tem, o segmento tem dentro dele mesmo características consonantais e características vocálicas. Então, isso vai fazer toda a diferença depois, tanto na aquisição como no modo de funcionamento desse conjunto, dessa classe, né, de sons na língua. Então, se são simples ou são complexas, as fricativas, a questão é a mesma. Ali a gente estava olhando a configuração das soantes, né, da nasal e da líquida. Aqui a gente está olhando a configuração um pouquinho mais simplificada, mais das fricativas palatais. Então, eu posso apostar, vamos dizer assim, numa estrutura que faz a diferenciação entre as mais anteriores e menos anteriores, ou eu posso pensar que essas que compõem o grupo das menos anteriores, que seria o Xajã, são dotadas de um nó adicional, que é o nó vocálico. Quando a gente vai olhar, então, parte 1, né? Como é que elas se configuraram do latim para o português, depois como é que eu posso interpretar esses segmentos, essas duas maneiras, ou simples ou complexo, e depois a gente olha um pouquinho o que acontece no desenvolvimento fonológico. E essa tabela, ela traz um resumo, vamos dizer assim, de uma série de teses e dissertações que foram orientadas pela própria Regina Lamprecht, no Rio Grande do Sul, e que estudos de larga escala, vamos dizer assim, com um corpus bastante extenso, e chegaram a essa ordem de aquisição. Então, eu marquei ali para vocês verem como essas soantes palatais, elas são as mais tardias, em se comparando àquelas que têm uma articulação mais anterior, né? Então, no caso das nasais, o nhan vai ser o último, no caso das fricativas, o xajã vão ser últimos, e no caso das líquidas, o lhã só não é o último porque ele perde para o rã, que a gente sabe que aí também tem uma complexidade bastante grande do ponto de vista da produção, né? Até a criança conseguir ter o controle da ponta da língua, que faz a batidinha nos alvéolos muito rápido para produzir o rã, leva um tempo, vamos dizer assim, de desenvolvimento também do ponto de vista articulatório, que acaba repercutindo nas cronologias, né, que a gente consegue identificar. Aqui é um estudo que a Carmen e eu orientamos o ano passado, bem recente. O objetivo da dissertação era analisar um conjunto eram 10 crianças por faixa etária, faixa a faixa, para ver quais eram os tempos de aquisição e quais eram as estratégias utilizadas pelas crianças. Os resultados corroboram aquele quadro anterior que a gente viu, que vão mostrar que o nhan é a primeira a ser produzida,
sei se vocês lembram ali, o M e o N são os primeiros sons produzidos pelas crianças, pelos bebês, né? E logo em seguida o Nhan, mas já ali por volta de 1 ano e 5, 1 ano e 6. Depois o X, ele vai ser produzido, a média que foi usada aqui por ela é 85% de produção, tá? Tinha 10 crianças em cada faixa. O X, 2 e 4, 2 e 5, e o J, 2 e 5. Então, vocês viram ali que, em média, 2 anos e meio, as fricativas palatais estão já consolidadas. E o Lhã vai ser o mais tardio. Então, 13 e 6, 13 e 7, 13 e 8, alguns estudos apontam quase 4, mas é nessa faixa ali, sem dúvida nenhuma, ele é o último desse conjunto, o último segmento a ser estabilizado na fonologia da criança. Então, essa ideia do segmento complexo, ela é defendida por vários autores, não só autores de aquisição, mas também autores da fonologia sincrônica, vamos dizer assim, que fazem análises mais sincrônicas do funcionamento fonológico, como o Giagola, o Wetzels, em 97, e a Matzenauer, que é uma autora, então, a Maria João citou a Carmen Matzenauer, da aquisição da linguagem, a mais importante pesquisadora do campo no Brasil, uma referência, né, não só no campo da aquisição da linguagem, como também da teoria fonológica. E a Bisol, 89 e 94, também vai usar essa ideia de segmento complexo para poder explicar um fenômeno específico, que eu vou falar um pouco dele aqui, que é o ditongo fonético. O ditongo fonético, para nós, não é a mesma posição que a Maria Helena Mira Mateus adotou, mas a Bisol argumenta que o ditongo fonético peixe, caixa, que ele é simplesmente fonético, porque na representação subjacente o que a gente tem é uma vogal de base, uma vogal pura, que vai se transformar em ditongo em razão dessa desse rã, dessa consoante complexa que está logo a seguir e que vai, então, esparramar, vamos dizer assim, seus traços, construindo, compondo o ditongo. Então, o fato de serem constituídos por 2 nós explicaria também as consoantes, o funcionamento dessas consoantes na aquisição, a gente vai ver, principalmente com relação às soantes, não só pelo tempo, mas agora eu vou mostrar um quadro com as estratégias que são usadas. O componente das soantes também na variação e o comportamento dos ditongos fonéticos na variação. Então, são elementos de variação, elementos de aquisição que nos ajudam a pensar um pouco sobre essas configurações. Aqui a gente tem, então, um quadro com... uma publicação do ano 2000, da Matzenauer, em que ela vai fazer o levantamento de todas as possibilidades para ocupar esse espaço fonológico, que seria o espaço do Lhã e o espaço do Nhan. Então, a gente vê aqui no caso do Nhan, a gente vai ter uma opção de um 0 fonético, nada produzido no lugar, ou a opção de um Nhan nasalizado, ou a opção de um Nã. Tá? Então, vocês viram ali, parece que já tem uma repartição, vamos dizer assim, daquele som, que é complexo, e que a criança vai, às vezes, lidar ou não produzindo nada no lugar, ou produzindo uma parte do segmento apenas. No caso da líquida, a gente tem uma variação ainda maior, uma quantidade de estratégias ainda maior, que vai poder ser, então, o surgimento do próprio Lhã, mais tardio, a gente viu ali o tempo, ou de um 0, nada no lugar, ou de um Lã, ou do Iã, ou do Li, né? Então, seriam movimentos assim, de caminhada em direção ao Lhã, do ponto de vista também articulatório, né? Então, a gente tem telhado, paaço para palhaço, e pelo para espelho, vemeia para vermelha, folha para folha, e orelha para orelha, né? Então, essas formas todas aparecem, e é interessante que não é assim que uma criança utilize uma forma apenas. Na fala da criança, aquele Lhã pode aparecer de várias maneiras numa mesma sessão de gravação, né? Com uma flutuação com relação a essa produção. Então,
a teoria autossegmental, ela se presta muito para dar conta, para formalizar esse tipo de processo que a gente observa na aquisição. No caso do exemplo que vocês estão vendo aí, desenha e espelho, onde apenas a produção da porção vocálica dessa consoante, o que a gente vai ver é que simplesmente, se eu olho em termos de configuração de traços, o que houve foi um desligamento da parte consonantal. A criança preserva só a parte vocálica daquela consoante e elimina a parte consonantal. E a gente viu que pode ser o contrário também, né? Ela pode deixar só a parte consonantal, elimina a parte vocálica. Então, eu teria só o lã ou o nã no lugar do lhã e do nhã, né? Com produções do tipo dezena para desenha e pelo para espelho. Só que ainda tem mais possibilidades, a gente viu nos dados ali, nos exemplos. Então, a outra possibilidade seria o desmembramento desse som complexo e transformando em dois sons. Um que é só consoante, o outro que é a parte vocálica. Então, eu posso ter desenha, posso ter ipelho, posso ter desenha e posso ter ipelho. Esses dados também aparecem assim mais facilmente a segunda opção, mas também se encontra esse tipo de produção da semivogal para antes, né? Então, é um processo de desligamento que gera dois segmentos e essa vogal ela pode circular em torno dessa consoante, né? Então, eu tenho, por isso está essa representação ali para vocês verem, eu posso, quando eu descolo o nó vocálico, trabalhar com ele para a direita, ou trabalhar com ele para a esquerda da porção consonantal. Aqui tem os exemplos de um estudo que eu fiz que é longitudinal, então acompanhamento, vejam como a mesma criança faz essa movimentação. Aí se você reparar, tem um rã ali também que está no jogo, né? Mas isso é para provocar algumas questões que depois vão surgir com relação ao estatuto do rã, do R fraco, né? Então a gente tem rolha, ó, goila, e abelha, belha. Então, tanto faz esse I. O que a gente está enxergando ali é esse desmembramento, mas a posição ela fica mais livre ali, né? Tanto que o mesmo sujeito ali, um mês de diferença, a gente consegue capturar essas produções. Então, esse processo, que é um processo um pouquinho mais complexo, não é só desliga, né? Tem um estudo, é a tese do Calabrese, de 88, em que ele apresenta 3 tipos de estratégias que são utilizadas para lidar com complexidade de traços. Quer dizer, quando há muita complexidade interna no segmento, eu posso desligar algum traço que está me complicando a vida, eu posso apagar, ou eu posso dividir, que é o que ele vai chamar de fissão de nós. Então, esse processo de fissão é justamente aqui a gente tem a formalização desses dados, dessas referências que eu estava fazendo aos dados. Então, uma consoante, que é originalmente complexa, ela vai ter o seu traço, o seu nó vocálico espraiado para a direita, e isso vai produzir um outro slot, vamos dizer assim, em termos temporais, e a própria teoria vai nos mostrar por que esse processo acontece, então, esse desdobramento de uma unidade em duas, né? A gente tem, como resultado do espraiamento, 2 nós vocálicos ligados a um nó, a um ponto de consoante. Isso é algo que a fonologia não aceita, ela precisa ter algum princípio que modifique, vamos dizer assim, essa situação. Então, vai acontecer aqui a fissão justamente porque há uma infração de algo que é muito valioso em termos de princípio do funcionamento fonológico e vai precisar, então, a gente ter esse resultado de 2 unidades ao invés de uma, tá? Com relação às palatais,
os dados de aquisição, eles nos mostram coisas um pouco diferentes daquilo que a gente viu com relação às suantes. Nas palatais, basicamente, o que se observa é uma indefinição com relação à anterioridade. Então, se é mais anterior, então é muito comum, num determinado momento do desenvolvimento, a gente ouvir a criança dizer chapo para sapo e dizer sata para chata, na mesma situação. Então, é como se san e xã fossem a mesma entidade e não houvesse ali um controle, vamos dizer assim, dessa pequena diferenciação que o traço anterior consegue nos mostrar. Se é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a constrição, eu vou ter o san, eu vou ter o xã, né? Então, esses exemplos aí mostram, ó, a lagartixa, ela vai dizer tice, vai dizer bucha, ou buça, na mesma seção, para a palavra bruxa. Faltou a palavra base ali, mas é bruxa. Abacaxi vira pice, peixe vira pece e bruxa ali embaixo vira buça. Acho que é de novo, mas é em outra seção, né? Então, que a gente vai ver essa flutuação na produção do xã. Então, esses segmentos complexos, para a fonologia do português brasileiro, eles vão dar conta da existência, esses estudos que têm sido feitos, eles têm aumentado um pouco esse conjunto de segmentos complexos e têm agrupado outras unidades, vamos dizer ali. A gente tem uma posição mais tranquila com relação à complexidade do nhã e do lhã. A complexidade do xã e do jã, ela se mantém, vamos dizer assim, com base na argumentação da Bisol do ditongo fonético. Só que a urã, às vezes, mostra comportamento também de consoante complexa, principalmente na aquisição da fonologia, também na variação. Então, uma posição que a Matzenauer tinha adotado em 96, e que era só para aquisição da linguagem, vamos dizer assim, na literatura, foi depois revisitada no texto da Leda de 2012, da Leda Bisol, em que ela também vai falar que o R fraco é complexo, e assim ela consegue dar conta também da variação do ditongo feira, né? Eu acho que vocês têm variação parecida aqui, né? Com esse ditongo. Ou vocês produzem o ditongo? Sempre. Nós não produzimos nunca, eventualmente. Então, variação dialetal tem, né? Mas há uma tendência a produzir, né? Sim. Não, mas na fala, vamos dizer assim, a fala mais cuidada e tal, há uma tendência à produção do ditongo. Para nós, não, ele não tem marca, não tem estigma do ponto de vista da variação. A não produção é o estándar, vamos dizer assim, não há marcas como algumas produções fonéticas têm com relação a questões de ordem social, né? Então, aqui não, para nós. Então, aqui a gente tem uma extensão desse conjunto para poder dar conta desses fenômenos a que eu estou fazendo referência. Aqui tem uma representação dos ditongos fonéticos, como é que a Leda Bisol dá conta da produção de peixe para peixe, né? Uma vez que é peixe e que vai virar peixe, eventualmente, por conta também do descolamento do nó vocálico do xã, que vai gerar o ditongo. Isso está consagrado na nossa ortografia. Então, o processo também de aprendizagem da escrita vai, de alguma maneira, consolidar a presença desse ditongo no sistema, né? Mas, se a gente pensar assim, diante desse fato que eu relatei para vocês há pouco, que em português não se produz o ditongo, os estudos variacionistas mostram ali 90% de monotongação, é uma taxa bastante alta, né? Então, a gente vai ter essa característica, né, que é um aumento, talvez, dos ditongos em razão do processo de alfabetização, né? Então, olhando um pouquinho para os ditongos, para a gente pensar, um outro argumento que aí vem do campo da aquisição,
é uma referência a uma dissertação feita por Bonilha, que hoje em dia é Ferreira Gonçalves, a referência dela, e ela estudou só os ditongos, as crianças bem pequenas, com 1 até 3 anos, acho que ela chegou a 3 anos e pouco, para ver todos os ditongos do português, como é que se dava essa aquisição. Então, a primeira coisa que ela constatou é que o CVV, a estrutura CVV, essa estrutura de pai, de sei, ela é uma estrutura muito precoce e ela se estabiliza logo ali, junto praticamente com a estrutura CV. Então, nas primeiras palavras das crianças, a gente já tem a presença dessa estrutura de um jeito bastante consistente. Essa semivogal que a gente vê no ditongo, ela não foi nunca produzida nos dados nesses casos em que o ditongo é fonético. Então, nenhuma criança disse caixa, nenhuma criança disse feira, nem, sei lá, baixa, nem peixe, não. Peixe, caixa. Então, isso levou, ao final do trabalho, a autora a propor que a gente tem realmente uma vogal na base. As crianças, algumas crianças, quando não produziam ainda o R, uma palavra como torneira e geladeira, vai dizer toneia e ziadeia, preferindo o hiato do que colocar o ditongo ali. Ela já teria estrutura para dizer, por exemplo, ziadeia, né? Poderia ter dito toneia, mas ela não produz. Então, mais uma evidência seria do ponto de vista empírico de que ela não tem aquela representação do ditongo nessas condições, então nessas situações, tá? Mais um argumento aí da aquisição para a tese da Leda Bisol. Na variação a gente vai ter, eu não vou entrar assim em dados de variação, mas só para a gente situar quais são eles, né? A gente tem vocalização da lateral em onset na variação, e a principal, ela é marcada, ela é estigmatizada, é o caso do cuié, muié, trabalha. A gente tem em várias regiões do Brasil essa característica, e isso talvez para vocês também tenha alguma marca aqui, algum estigma do ponto de vista social, né? A troca do lhã, palhaço. Troca do lhã pelo iã. Mulher. Vocês têm esse tipo de coisa? Alguma região aqui que tem essa característica? Não. Vocês também não têm tanto estudo de variação, né? Eu acho. Tem muita descrição das soantes. Acho que há muitas descrições da variação. Não sou especialista em variação, não é? Porque é interessante. A gente tem uma... Então, por isso que eu estou sempre fazendo remissão aos dados do português brasileiro, certo? Porque tem a ver, então, com os resultados já dos estudos de variação, dos estudos de aquisição, enfim, da característica mesmo do padrão brasileiro, né? Então, é isso. E os ditongos variáveis, que a gente falou agora há pouco aí. Aqui, o exemplo a formalização do que seria a passagem do lhã, do mulher, do palhaço para mulher e palhaço, né? Colher, cuié. Simplesmente também o corte, a perda da porção consonantal do segmento. Então, a proposta de segmento complexo, ela consegue, vamos dizer assim, representar muito bem os fenômenos que a gente observa no português brasileiro. De um jeito interessante, elegante, né? Que é uma coisa que a gente sempre quer nos modelos teóricos. E agora eu vou entrar um pouquinho para falar da escrita, que é o tema que eu tenho tratado, o tema mais assim presente, vamos dizer assim, nos últimos tempos, nas minhas reflexões e nas minhas pesquisas. Então, a primeira ideia é essa, é pensar, a escrita sempre foi, muitas vezes foi, pelos linguistas, tratada como um elemento de segunda categoria, não tão importante, assim como muitas vezes a aquisição de linguagem, o dado de aquisição, pelo menos no Brasil, parece que não é um dado tão potente do ponto de vista teórico. Então, quem estuda a aquisição da linguagem sabe do que eu estou falando, é algo que a gente vem há bastante tempo tentando argumentar no sentido contrário. E a escrita ainda menos valorizada do que a fala das crianças, porque a escrita já é, então, referente ao que o próprio Saussure chamou
uma representação secundária, né? Que é também não presente em todos os grupos sociais, né? A linguística moderna se inaugura, vamos dizer assim, falando da primazia da fala, né? Então, a gente sabe por que questões históricas foi tão importante demarcar essa posição, né? Mas eu vou trabalhar com uma ideia que vem do próprio Saussure, pensando que, na verdade, o que a gente tem é a língua, e a escrita não é uma representação, da fala. A escrita é uma representação da língua. Então, ela tem um estatuto diferente do ponto de vista linguístico do que se eu dissesse que ela é uma representação da fala. E aí eu digo isso porque não é comum ouvir e ler nos estudos a criança escreve como fala. A criança, quando se alfabetiza, a tendência é ela escrever como fala. Não, não é. Eu digo porque eu tenho já bastante evidência, vamos dizer assim, a partir da análise dos dados da escrita inicial, de que não é com base na fala que a criança escreve as suas primeiras letras, vamos dizer assim, dentro de um sistema alfabético. Então, a primeira ideia é essa: a língua tem dois tipos de manifestação, principalmente na nossa sociedade. Há sociedades em que não vai ter esse segundo tipo de manifestação. Se eu estivesse falando da língua de sinais, eu diria que o gesto está aí também no mesmo patamar, vamos dizer assim, na mesma linha da fala, né? Então, são representações de um sistema abstrato que é, no caso nosso aqui, o foco, o sistema fonológico, né? Tudo bem? Também, se vocês quiserem dizer qualquer coisa enquanto eu falo, não tem nenhum problema, tá? Ou perguntar, enfim. Então, ponto 2, que é importante para os estudos. A aquisição da linguagem, ela não para quando o sistema fonológico está constituído, como muitas vezes a gente leu que aos 3 anos e pouco a criança já adquiriu. Não, ela é um contínuo. Ela tem, obviamente, nos 2 primeiros anos ali um processo importante do ponto de vista da constituição do sistema, dos contrastes, mas é um processo que se desdobra por um bom período, vamos dizer assim, do desenvolvimento das crianças, né? Agora saiu esse ano um livro da Liliana Tolchinsky e da Ruth Perman, que trata justamente disso, a linguagem em desenvolvimento pós 5 anos de idade, né? Depois, envolvendo os processos de leitura, de escrita, os processos de escolarização. Então, essa ideia é uma ideia comum, vamos dizer assim, aos estudos de escrita, esses que têm esse objetivo, vamos dizer assim, de olhar para o dado como um objeto importante para pensar a linguagem, né? Pensar o sistema linguístico. A gente sabe que o sistema alfabético, ele é realmente uma maravilha da natureza, né? O Galileu, nos diálogos, ele vai dizer que o sistema alfabético seria das maiores invenções humanas, porque ele está vinculado ao fato de refletir a natureza das línguas naturais. Quando a gente tem a primeira aula de linguística, a gente aprende o quê? Que as línguas se estruturam a partir da combinação de unidades que são num número limitado e são potentes para produzir coisas ilimitadas, não é esse o princípio? Ou o princípio da dupla articulação, como definiu Martinet, né? Eu tenho unidades de segunda articulação, não significativas, no caso os fonemas. No caso do português, 26 fonemas fazem um mundo, né? Eu consigo produzir coisas incríveis, né? Então, essa referência eu acho legal porque ele vai mostrar aqui, de uma certa maneira, essa conexão que existe entre a escrita inicial e a linguagem, e o funcionamento linguístico, porque é isso que a criança vai ter que aprender, e por isso que é tão difícil se alfabetizar, né? A gente depois, quando chega nessa etapa aqui, se pensar, nem lembra o esforço que foi, né? Mas é um esforço cognitivo tremendo para uma criança de 5 anos entender, de 4 anos, entender que a língua é som também, que a língua não é só significados, né? Então, tem todo um campo aí desenvolvido de consciência fonológica e tal, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa virada de chave, que é a descoberta do princípio
da escrita. E a descoberta do princípio de escrita é a mesma descoberta do princípio da língua natural, né? Então, ela vai dizer a matemática, e assim como ele fala isso sobre o sistema alfabético, ele fala da matemática, que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E para a gente que é fonólogo, na verdade, a fonologia é a matemática da gramática também, né? Então, acho que são umas referências boas para a gente pensar sobre o valor dessa escrita alfabética e da potência dessa relação entre fonologia e escrita alfabética. Então, a ideia é trabalhar nos dados de escrita com essa mão dupla, vamos dizer assim. Como é que eu descubro a natureza do sistema linguístico, descobrindo que a língua é som, e como é que essa descoberta e depois o desenvolvimento e o conhecimento das convenções me levam a modificar aquelas representações que eu tinha construído lá quando eu tinha 3 anos de idade. Porque como é que eu construo as representações? Pela minha capacidade de desenvolver a linguagem e pelas coisas que eu escuto no ambiente, né? Então, aqui é uma síntese dessa ideia que procura dar conta, então, dessa relação entre os princípios gerais, esses que me permitem apreender do universo linguístico, da linguagem do meu entorno, os elementos que são essenciais para a constituição do sistema, portanto, que tem valor contrastivo dentro do sistema, com o input que eu estou ouvindo no ambiente. Então, vamos voltar lá para aquele exemplo que a gente falou do ditongo fonético. Uma criança brasileira que se cria, vamos dizer assim, sem ouvir um ditongo fonético, ou ouvindo isso num índice muito baixo, não tem por que eu postular que ela tem uma representação de ditongo fonético aos 3 anos de idade, né? Não teria muito evidências para dizer, não, ela constrói essa informação da onde? Ela precisa do input. Então, essa ligação ela vai ser crucial entre o que eu escuto no meu ambiente e entre esses princípios gerais, então, que me permitem desenvolver a gramática com tanta autonomia em tão pouco tempo, sem instrução específica, né? Isso vai gerar o meu conhecimento fonológico. E a ideia é que esse conhecimento fonológico é o primeiro que vai ser chamado quando eu entendi o princípio do sistema alfabético. Eu entendi o princípio do sistema alfabético, eu vou buscar como referência as construções que eu já tenho sobre a fonologia. Então, é um processo metacognitivo, tem um nível de metacognição aí considerável, né? Aprender a ler e escrever. E aí, nessa movimentação eu posso mudar as minhas representações, tá? Então, esse é um pouco o nosso percurso, vamos dizer assim, a nossa busca a partir do olhar sobre esses dados das crianças, para tentar entender como é que elas podem, qual é a representação que elas têm a partir do dado que elas apresentam, e depois que mudanças podem ocorrer nessas representações graças à aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Então, a Carmen Loftus-Mitchell há bastante tempo vem trabalhando com essa ideia. Ela vai dizer que compreender os princípios do ser vão, na verdade, criar oportunidade para que a criança possa voltar para esse conhecimento tácito e inconsciente e, em alguma medida, transformar essas representações, não radicalmente, né? Porque a gente não vai mexer nunca no sistema contrastivo, mas um tipo de modificação representacional que pode afetar a estrutura da sílaba, enfim, a forma das palavras. Então, um pouco por aí a ideia. Se eu vou olhar, pensando nessa categoria dos erros que seriam fonológicos, aqueles erros de escrita que me ajudam a pensar a fonologia, a gente tem sempre como critério para pensar o tipo de erro, o erro que é produzido, e para pensar no erro fonológico, o primeiro critério não tem complexidade ortográfica, porque senão ele passa a ser um erro ortográfico, certo? Eu não posso contar, vamos dizer assim, dizer que é fonológico alguma coisa que tem uma implicação ortográfica. Então, a gente tem entendido, vamos dizer assim, nos estudos, a definir aqueles casos em que a relação entre o fonema e o grafema é biunívoca, é estável, e aí, quando aparece o erro, sim, ele tem toda a pinta, vamos dizer assim, tem todas as características de um erro que seja de natureza fonológica. Ele que nos ajuda, então, a enxergar essa construção que vem sendo feita pela criança.
No caso das soantes palatais, vocês poderiam me dizer, não, mas tem o H, né? O H, vejam, o H no português, o H entrou para dar conta de um conjunto de sons que não existia no latim, né? Então, entra o H que não tem som para o português, ele só passa a ter alguma função quando ele se junta com alguém. Quem é esse alguém? As soantes palatais ou a fricativa palatal, né? Então, o H, numa certa medida, ele poderá ser um tema, vamos dizer assim, ortográfico, né? Porque é uma aprendizagem que não é como a criança aprender o P e o B, que aí a relação é sempre direta, né? Nesse caso, ele vai ter algum papel, mas a gente tem tratado ele como uma relação transparente fonema-grafema. E no caso das fricativas, já não, a relação não é transparente, né? Eu tenho uma relação que, no caso, é de um som para 2 grafemas nos 2 casos, que não é o mais complexo, mas então aí já não nos permite grandes elucubrações sobre representação fonológica, porque o dado ele vai estar mais na ordem da ortografia mesmo. Então, só para vocês verem alguns exemplos das soantes, vocês lembram dos exemplos de aquisição da linguagem? Olha lá em cima, ó, aranha, apareceu aquele I, sumiu a nasal, né? Depois, pilhas, o lhã virou li, né? Então, assim a gente vai, tem milho. Então, tem um conjunto aí de dados que estão sempre apontando, vamos dizer assim, para aqueles fenômenos que a gente observa no funcionamento da língua e a partir dessa ideia, então, do segmento complexo. Eu vou passar... Aqui só quero mostrar esse dado que eu acho que ele é interessante, e já vou indo mais para o final, que é... A criança, quando foi entrevistada, vejam que ela fez com um LH. Todas as situações do lhã, ela usou o R. E a gente tem vários dados desse tipo. Então, isso, para nós, acende um alerta, né, no sentido de, bom, sim, realmente parece que o R fraco tem alguma marca, vamos dizer assim, vocálica dentro dele. Então, talvez, sim, seja um segmento complexo, como propõe Madzenauer e agora Bisol, né? Aqui um exemplo da palatal, que aí é para mostrar, digo, é diferente, os casos são diferentes, mas vocês vejam ali o peixaram, né? Peixaram, tem vários erros ortográficos, mas só para pensar nesse I que surge ali no peixaram, vai ser o peixaram. Então, o Adamoli, quando estudou só os ditongos, esse tipo de ditongo na escrita, ele foi observando nos dados, os resultados deles mostraram que no início isso não existe. Quando a escrita alfabética inicial, no primeiro ano eu não tenho esse tipo de dado. No segundo ano, ele coletou dados de fala também. Quando as crianças começam a produzir os ditongos fonéticos, isso acontece do primeiro para o segundo ano na escola, por efeito da escolarização, as crianças começam a botar a vogal, a semivogal, criar ditongos, mas sempre no lugar certo, vamos dizer assim, onde realmente eles poderiam ser criados, porque depois tem a presença do xã e do jã ou do rã, né? Então, é um dado que a gente chama de supercorreção, mas ele é um dado, na verdade, de hipergeneralização, melhor que supercorreção, mas ele está também em consonância com o funcionamento desse conjunto de segmentos. Aí tem vários exemplos do mesmo tipo, né? Então, o que a gente vê com relação às soantes palatais na escrita, isso não tem complexidade ortográfica, né? As estratégias que a gente observa na aquisição de linguagem, a gente observa também na escrita inicial, muito similares. A complexidade, então, ela parece ser realmente uma complexidade representacional. Então, na hora de escrever, pensando naquela ideia da Karmiloff Smith, é a criança tentando destrinchar esse conjunto de sons, e aí ela tem que dar conta dessa unidade, que é a unidade problemática, vamos dizer assim, do ponto de vista da Constituição, né, da sua Constituição. Então, a gente tem, vamos dizer assim, toma como indícios, né, de que realmente o funcionamento vai por aí, né, nesse momento de aprendizagem da escrita. Então, no caso das fricativas, a gente tem complexidade ortográfica, porque tem dois grafemas para um fonema.
A gente não vê estratégias parecidas, desmembramento do chã, praticamente não vê. O que se vê é trocas ortográficas. E na aquisição fonológica, o que a gente vê é uma dificuldade com o traço anterior. Então, é ele que está ali balizando a produção das crianças, né? Então, a nossa tendência, vamos dizer assim, nos estudos é pensar que as palatais, as fricativas palatais, elas poderão vir a ser complexas por mudança representacional, como efeito da alfabetização, do processo de aprendizagem da escrita. Então, nesse sentido, elas se diferenciam das soantes, porque as soantes, desde o início, parece que sim, são complexas, tanto durante a aquisição como depois durante. Então, já encerrando, né? Então, para a gente pensar na compatibilidade do modelo teórico, esse da fonologia linear, especificamente autossegmental, para interpretar dados de escrita inicial, no efeito de precocidade, de reciprocidade entre as duas modalidades da língua, isso é, a fala e a escrita. E aqui vocês viram, eu estou usando o termo fala, porque não estou falando de oralidade, estou falando de fala mesmo, de estrutura fonológica, da parte, vamos dizer assim, estruturante da língua. Estou falando de abstração todo o tempo, né? No fato de as estratégias utilizadas pelas crianças durante o percurso de aquisição das soantes, então, permitirem que a gente veja esses movimentos, então, de reestruturação, de estruturação interna, que a gente não observa nas fricativas, né? E a outra ideia que é muito cara é essa ideia de mudança representacional. Parece que os dados, eles nos levam a afirmar com mais consistência que realmente a fonologia continua se movimentando num outro nível, como eu já falei antes, mas ainda nos anos iniciais. Então, não é um desenvolvimento que tenha fim ali aos 3, aos 4 anos de idade, mas que segue adiante. Então, por último, a ideia de que os traços realmente são uma boa ferramenta para análise e também para explicação desse tipo de fenômeno. Eu agradeço, desculpem, me estendi um pouquinho. Aqui é a homepage do meu grupo de estudos, o GEALI. O GEALI tem já 20 e poucos anos de tradição em pesquisa na escrita inicial, nos estudos de escrita inicial, relacionado sempre com fonologia, com diferentes níveis da fonologia, o segmento, a sílaba, ou mesmo outras instâncias, vamos dizer assim, prosódicas mais altas, né? E ali vocês têm acesso às teses, às dissertações e, enfim, isso aí. Qualquer contato que queiram com a gente, estamos à disposição também pelo site, dá para fazer o contato direto com todo mundo. E a gente tem agora quase pronto, eu estou fazendo anos que eu digo isso, chego a ficar com vergonha. O tal site com os dados, a gente tem um banco de dados chamado Batalha, que tem 7.000 textos produzidos por crianças. Está todo prontinho, só para entrar no ar, mas a gente não consegue finalizar. Mas eu acho que agora, nos próximos meses, há de se concretizar esse sonho nosso, no fim que virou sonho, né? Poder compartilhar com todo mundo, como a Celeste fez aqui com o banco, né? A gente tem problemas diferentes de estrutura, vamos dizer assim, não conseguimos fazer isso ainda, mas os dados estão lá, estão bem cuidados, já estão todos assim prontinhos para entrar no ar e poderem ficar à disposição do pesquisador. Então, isso aí. Agradeço a atenção de vocês e qualquer coisa que queiram perguntar, conversar, eu estou à disposição.